à Espanha, ou a países ou cidades de pessoas que não conheciam o Evangelho, ele também tem a intenção de levar o Evangelho também em Roma. É a partir daí que começou a minha curiosidade. O Evangelho não é para ser anunciado para quem não conhece o Senhor? O Evangelho não é um meio de salvação? Por que o apóstolo Paulo vai anunciar o Evangelho, ou ele quer anunciar o Evangelho também na igreja de Roma, que já eram crentes, já eram salvos? O apóstolo Paulo os saúda como santos, como separados por Deus em Cristo Jesus. Eu fiz algumas perguntas para o texto, para conseguir entender por que crente precisa ouvir o Evangelho. Que Evangelho não é coisa só de povo não alcançado, de pessoa que não conhece Jesus. Olhando para a igreja de Roma, eu percebo que é uma igreja já, dentre os padrões da época, uma igreja já envelhecida. Era uma igreja que já estava distante do início da conversão, ou do início da evangelização, há mais de 30 anos. Nós sabemos que o Evangelho chegou ali em Roma, pelos convertidos lá no dia de Pentecostes. Décadas se passaram, nenhum apóstolo ainda foi lá. Então isso justifica porque que o apóstolo Paulo quer lá levar o Evangelho, porque o Evangelho pode aquecer o coração de um povo que se acostumou com a vida religiosa, pessoas que aprenderam ou se acostumaram apenas com aquela rotina, e às vezes tem que se esforçar para conseguir dominicalmente ou ocasionalmente para um lugar como esse, reservado para o culto, e prestar o culto ao Senhor, e cumprir a sua tabela minimamente, sem emoção, sem amor, sem vínculo com o Senhor, sem paixão, sem gozo, sem aquecer o coração, e já pensando que o culto não pode demorar muito, porque a minha vida está lá fora. Já está tão distante aquele primeiro amor, já está tão distante aquelas práticas das primeiras obras, o coração foi arrefecendo, foi esfriando, e eu tenho usado essas expressões muitas vezes, meus irmãos, porque talvez não seja o seu caso hoje. Então você precisa saber, como eu, que à medida que nós vamos avançando na nossa caminhada da fé, muitas vezes o tempo não é nosso amigo, não é tão favorável. Está boa a temperatura aí? Dá uma diminuída aí, que começou a esfriar minha orelha aqui, irmão. Eu estou falando de coração gelado, começou no ouvido. De repente começar a gelar todo aqui não dá, né? Pode ser no mais fraquinho aí. Tá bom demais agora. Vou pregar até esquentar agora. Talvez não seja a sua situação hoje. Talvez no futuro próximo ou daqui a alguns anos você não se lembre tanto mais como era aquele amor inicial, daquele primeiro impacto do Evangelho, aquela alegria, aquele ânimo, aquele desejo de estar em comunhão com os irmãos, o prazer na lei do Senhor, o apetite pela palavra de Deus. O tempo vai passando e a gente vai esvaziando o tanque, e a gente fica andando na reserva. Como quando eu aprendi a dirigir, a gente fazia isso, embalava o fusquinha e jogava no ponto morto, para ver se dava para chegar no destino. Tem muita gente caminhando dessa forma, na fé. Se perguntar, e aí, como é que está, meu irmão? Não tem vontade nenhuma mais. Foi exatamente isso que aconteceu na igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo também conta o Evangelho na igreja de Éfeso. Vamos ver daqui a pouco mais à frente. Na carta da igreja aos crentes de Éfeso, o Senhor Jesus os repreende: tem, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Olha para trás e vejam aonde vocês caíram, arrependam-se. Jesus está falando disso, desse vigor daquele primeiro momento, aquela alegria de estar na comunhão dos santos,
de ler a palavra do Senhor, de cantar os hinos, de se emocionar lendo os versículos da Bíblia. Esta é uma das razões porque que o apóstolo Paulo está com interesse, com intenção de anunciar o Evangelho também entre eles. Ele diz assim: por isso sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e também do grego. Uma outra razão que eu imagino, eu também mencionei na semana passada, é que esta igreja passava por muito sofrimento, muito sofrimento. O sofrimento pode abalar a fé das pessoas. A gente não consegue entender friamente quando nós lemos a história lá Elias, que mesmo depois daquela experiência tremenda com Deus, ele clamou ao Senhor e o Senhor mandou fogo do céu, que consumiu não só o holocausto, e consumiu a lenha, e consumiu a água que tinha encharcado o altar de holocausto, como também lambeu as pedras do altar. No outro dia, esse homem está pedindo a morte. Sofrimento, depois de porta fechada. Eu ouvi muitas vezes expressões como essa, dando um murro em ponta de faca. Eu vi expressões e já convivi com pessoas e passei por isso, e talvez esta seja a sua realidade em algum momento, ou pode vir a ser em algum momento. A gente vai ficando tão abatido pelos sofrimentos, pelas dificuldades, pela aparente demora do Senhor em responder. Por aquele problema que parece não ter solução. O apóstolo Paulo sabe o que é isso. É por isso que ele quer pregar o Evangelho em Roma, porque ele sabe os efeitos do que o sofrimento pode causar. Era uma igreja que estava sendo perseguida diuturnamente por sucessivos imperadores romanos. Texto de Hebreus. Muitos foram exilados, expulsos da sua cidade. Muitos estavam sendo jogados às feras, mortos, queimados vivos. O apóstolo Paulo sabe o que é isso, por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim para os crentes de lá: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ele quer compartilhar o sofrimento que ele teve com os crentes de Corinto. Porquanto tais sofrimentos, ou tal sofrimento, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. O apóstolo Paulo desistiu da vida. Não dá mais, Senhor, não dá mais. Olha, eu tentei, eu me esforcei, eu me empenhei, mas já deu. Estou desistindo, não é do ministério, não estou desistindo da obra da fé, estou desistindo até de viver. Não foi só com Elias. Tem muita gente de Roma que podia estar nessa situação. É por isso que eu me sinto devedor de vocês. Eu preciso estar com vocês, porque muitos podem estar se abalando diante das tribulações e perseguições, e nada a não ser o Evangelho pode revigorar a fé de vocês, pode fazer vocês olharem além das circunstâncias, pode fazer vocês olharem além do Coliseu, além de ser devorado pelas trevas ou pelas feras. E mais uma razão, que eu acho que essa eu não tinha falado, ou eu falei, não sei, não me lembro agora, que me faz entender por que o apóstolo Paulo quer pregar o Evangelho. Porque muitas pessoas dessa igreja podem estar com a fé abalada por conta dos seus próprios pecados. Quando a gente lê a história da igreja, a gente percebe que muita gente negou Jesus, muitos crentes negaram Jesus para poupar a vida do seu filho. Negue Jesus Cristo,
ou acenda o incenso para o imperador, senão eu mato o seu filho. E o sujeito, para poupar a vida do seu filho, não era nem a sua própria, mas para poupar a vida do seu filho, criança ainda, que seria degolado ou lançado às feras, ou seria cerrado ao meio, ou seria amarrado a um cadáver até que ele apodrecesse vivo. Ele então negou Jesus, e o pecado faz separação entre nós e o Senhor, e nada a não ser o Evangelho pode fazer com que essas pessoas, a exemplo do próprio apóstolo Paulo, quando exclama lá no capítulo 7: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? É como se ele dissesse no nosso linguajar coloquial: eu não me aguento, eu não consigo me entender. É o mesmo apóstolo Paulo que em outro momento diz assim: o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo nos constrange. É o mesmo que em outras situações pensa coisas que entristecem o Espírito Santo, fala coisas que aborrecem Cristo, pratica coisas que apagam o Espírito Santo. E quando, depois de ter pecado, de ter caído em si, de alguma forma ter negado Jesus para poder ficar bem com uma pessoa ou outra, então vem esse abalo na fé. Vocês podem estar passando por isso, e é por isso também que eu preciso pregar o Evangelho para vocês. Sabe por quê? Como ele mesmo diz para nós, o apóstolo Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. É o nosso tema. É o nosso tema já há 4 semanas. Na primeira semana, o sermão foi 2 Timóteo. Nas outras 3 semanas, incluindo hoje, é esse texto aqui aos Romanos. Nesse texto aqui aos Romanos, nós já vimos nas semanas anteriores, o Evangelho é o poder de Deus. Ele é a salvação antes da fundação do mundo. A igreja precisa ouvir isso, precisa relembrar disso. O Evangelho é a salvação da persuasão do pecado, da atração do pecado, da influência do pecado, da persuasão do pecado, do convencimento do pecado. O Evangelho te salva disso. O Evangelho também é a salvação do poder do pecado, das algemas do pecado, das cadeias do pecado. O Evangelho nos desvencilha do pecado. O Evangelho também é a salvação da penalidade do pecado, que é a justificação. São expressões que não são mais rotineiras nos nossos púlpitos. A mentalidade do pregador atual tem sido em ser modelada, em falar de uma maneira mais compreensível possível para as pessoas não crentes, deixando de lado os crentes. O meu foco é alcançar quem não conhece Jesus. Mas se os que conhecem Jesus, que estão aqui, não forem fundamentados constantemente, se não forem insistentemente preenchidos, se não forem continuamente firmados nesses conceitos, eu vou ter uma porta grande para trazer pessoas de fora e uma porta grande para as pessoas que aqui dentro vão sair, porque elas não vão conseguir sustentar a fé em apenas mensagens como 7 passos para você ter uma vida feliz, 5 instruções para restaurar seu casamento. Não quero saber de clonagem, não quero saber de assuntos de namoro, noivado, casamento. Eu quero saber de Bíblia, quero saber o que é predestinação, eu ter sido escolhido sem que eu demonstrasse qualquer virtude ou qualquer falha. Isso pode sustentar minha fé. Quando eu começar a achar que eu sou um pecador miserável, indigno de sequer olhar para o Senhor, eu preciso lembrar nessa hora que eu não fui escolhido por nenhum mérito meu. Eu nem existi ainda quando o Senhor me escolheu. Nós já vimos isso, eu não vou repetir.
A igreja precisa, só mantenha lá, por favor. A igreja precisa estar convencida de que quando o Senhor lhe chama, o seu poder é eficaz, e o chamamento do pecado não é eficaz. Você pode se livrar desse vício, do poder do pecado e da penalidade do pecado. Esse aqui eu falei semana passada inteira. Vamos adiante. Pena que não está gravado. Está gravando hoje? Está transmitindo? Oh, benção. Benção. Então vamos para o de hoje. Se você quiser saber um pouco mais desses aí, e não tem como acessar lá no canal nosso do YouTube, você pode me acionar que eu falo com você sobre isso. E a gente está estudando isso durante a semana também. O de hoje é o 5. O Evangelho é o poder de Deus. Ele é a salvação da posição do pecado. Eu não achei uma palavra melhor. É mais ou menos isso. Da posição, eu pensei em condição, mas não é condição ainda. A condição vai ser o outro. A posição é mais ou menos o lugar onde eu estou. Eu estou num lugar de ser filho da ira. Essa é a posição do ser humano. É filho da rebeldia. Essa é a condição do ser humano. Inimigo do Senhor. Essa é a condição do ser humano. Mas o Evangelho traz a notícia que aqueles dos quais o Senhor salvou, o Senhor os adota, mudando essa condição, ou melhor dizendo, mudando essa posição, fazendo com que essas pessoas agora passem a fazer parte da família de Deus. Quando Deus nos destinou à salvação lá na eternidade, a predestinação, estou aberto para discutir o assunto com qualquer um que queira depois. Ele também nos dá um novo coração, que é a regeneração. Quando nos declara justos aos seus olhos, que é a justificação, também nos insere numa nova família, adoção. Eu insisto nas expressões e eu procuro explicá-las muitas vezes. O assunto da adoção eu comecei na quarta-feira o estudo, e na quarta próxima vou continuar. Então, se você quiser saber um pouco mais, porque aqui eu falo de maneira resumida, você pode vir na quarta-feira ou me procurar em algum outro momento. Antes, eu preciso então fazer uma reflexão. Qual que era a minha condição antes? Se a minha posição mudou, qual era a minha condição antes? O mesmo apóstolo Paulo, que tem um interesse em relação ao Evangelho, é a sua premissa maior, que quer pregar o Evangelho em Roma, e está fazendo, ao escrever a carta, está anunciando o Evangelho, está contando para eles as boas novas da salvação. Ele faz isso nas outras cartas, e ele escreve à igreja de Éfeso fazendo exatamente isto, falando da adoção. Só que para falar da adoção, eu preciso refletir sobre a perdição. Eu preciso fazer um paralelo de estar longe do Senhor, separado do Senhor, para eu conseguir começar a valorizar hoje o estar na família do Senhor. E aos Efésios ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Isso é um antídoto contra a soberba, porque tem muito crente que acha que é melhor do que os outros, tem muito calvinista que acha que é melhor do que arminiano, tem muito reformado achando que é melhor do que pentecostal, mas não tem crente melhor do que o outro, não tem ninguém melhor do que o outro. E a igreja de Éfeso poderia estar, pela sua erudição acadêmica, está chegando a esse ponto. Por que eu estou dizendo isso? Porque anos no futuro, anos lá na frente, na carta que o Senhor Jesus manda João redigir, diz: eu vejo as virtudes que vocês têm, como vocês não suportam os falsos mestres, como vocês não suportam os hereges, os nicolaítas. Eu vejo como vocês são firmes doutrinariamente, mas eu tenho contra vocês que vocês simplesmente se afastaram do Evangelho. Vocês conhecem muito, mas não vivem o Evangelho, não tem relacionamento comigo.
O primeiro amor para vocês é um conceito de teologia sistemática, talvez. Então o apóstolo Paulo está confrontando a igreja com o Evangelho. E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. É assim que vocês viviam, o senso comum que dominava vocês, é assim que vocês vestiam-se, é assim que vocês falavam, os sonhos de vocês, os planos de vocês, era monitorado ou mentoreado pelo curso deste mundo. Mas qual o problema? Isso é, qualquer jovem, é assim que você pensava, porque os jovens também são assim. Por que você vai ser diferente? Os homens casados também se portavam dessa forma, então você acha que qual o problema de você também se portar assim? Ele continua: vivendo segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa era a condição de vocês. Vocês eram filhos da desobediência antes de serem adotados. Vocês talvez não tivessem consciência disso, mas vocês viviam sob a influência direta de Satanás, desse espírito mau que agora continua atuando nos filhos da desobediência. Talvez vocês achem, ó igreja de Éfeso, que influência demoníaca tem a ver com tomar a mente da pessoa. Quando a pessoa está falando assim, eu sou o tranca-rua, esse está sob influência de Satanás, esse precisa de uma libertação. Eu não preciso dela. Se você não está com Cristo, você é filho da perdição, e você vive segundo a influência do príncipe, que é do espírito do ar, do príncipe da potestade do ar e do espírito que continua atuando nos filhos da desobediência. Essa era a condição de vocês. Ele continua: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Essa era a condição nossa, filhos da desobediência, filhos da ira, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quem me guiava era o diabo. Quem me guiava era o senso comum, era a influência do mundo. Quem me guiava era a vontade perversa do meu coração. Ele continua: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, nos adotou. Não somos mais filhos da perdição, não somos mais filhos da ira. A igreja precisa ouvir isso constantemente, meus irmãos, para baixar o nível do orgulho, da soberba, da arrogância. Não somos nós, não somos nós, não há em nós nenhum mérito. Somos pobres, cegos e miseráveis. Essa é a nossa condição. Por outro lado, quando nós nos acharmos também indignos, acharmos que nós não temos a menor condição de estar diante do Senhor por causa dos nossos pecados e falhas, essa palavra também nos ajuda para nos levantar, porque você não mereceu nascer nessa família, você não é herdeiro de sangue dela, mas você foi adotado e você recebeu o nome de Cristo. Éramos filhos da desobediência, filhos da ira, mas agora o próprio Deus se tornou o nosso Pai, pois nos adotou como filhos. Aí mesmo, Romanos 8, se você puder voltar aí no versículo 15 comigo. Vamos ler juntos? 8,15, se você tem a mesma versão. Porque não recebestes o espírito de escravidão, mas recebestes o espírito de adoção, as qual clamamos, Abba Pai.
Isso é o que poderia fazer a diferença na vida de Pedro. Depois de insistentemente negar que conhecia Jesus, diz-nos os evangelhos que na terceira vez ele até esbraveja: não sei de quem você está falando. E se não me falha a memória, no evangelho de Lucas, quando está narrando esse episódio, ele olha para dentro da casa e Jesus tem os olhos fitos nele. Neguei meu mestre, neguei meu redentor. Simão, eu adotei você. Você agora faz parte da minha família. E a gente não descarta a família. Mas olha o que eu fiz. Mas você é meu filho. É interessante que esse versículo dá-nos conta de que esse espírito de adoção, ele tem duas vias, ou uma via sem estacionar. O Senhor nos adotou, sendo quem somos, e nos deu também esse despertamento e essa habilidade para nós também sermos pais adotivos. É mais ou menos essa premissa: perdoar com o perdão com que eu recebi. É essa dinâmica. É aquele credor incompassivo que é perdoado de uma dívida impagável, e quando encontra o seu conservo, não quer perdoar sua mísera dívida. Você foi adotado estando na miséria, e agora você está cheio de exigências para cumprimentar o seu irmão, para servir num ministério, num departamento junto com ele. Não conheço, não. Reverendo, conheço não. Reverendo, o senhor vai me colocar com essa pessoa? Cadê seu espírito de adoção? Adote. Não, mas como? Se fosse seu filho que tivesse desagradado você não continuaria convivendo com ele? Seu filho perdoaria e o amaria? Numa situação normal, é claro, né? Que tem loucos aí que prende o filho dentro do latão. Não estou falando desses casos. Por isso não sou mais órfão, sou filho do Senhor. Preciso ler um texto com vocês para a gente encerrar, para reforçar o significado de fazer parte da família do Senhor. Que tipo de vínculo é esse que nós temos? Evangelho de João, capítulo 17. O que é esse negócio de ter sido adotado? O que significa isso de fazer parte da família do Senhor? Que tipo de vínculo é esse? João 17 é uma oração de Jesus, intitulada em algumas Bíblias como a oração sacerdotal de Jesus, porque oração intercessória só pode fazer um sacerdote. Orar a Deus em favor de alguém, só um sacerdote. O sumo sacerdote é Cristo, e nos fez sacerdotes. Nós somos todos sacerdotes, nós todos podemos falar com Deus em favor de alguém. E Ele está aqui nessa oração intercessória, ou nessa oração sacerdotal, o tempo todo, rogando pelos seus filhos na fé, por esses que foram adotados. E vocês vão entender ao final como que se dá esse vínculo, o que significa fazer parte desta família. A oração sacerdotal de Jesus: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é o Evangelho. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer.
E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram os teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Olha esse pedido: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Eles receberam o espírito de adoção para adotarem-se mutuamente, a ponto de eles se tornarem um entre si, como nós, o Pai e o Filho, somos um. Continuando: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, que não foi adotado. Continua na condição que todas as outras pessoas, éramos todos filhos da ira, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Observe, a verdade, que é a palavra, que é o que vai santificá-los, mantê-los separados do mundo. É a tua palavra que vai mantê-los guardados, protegidos. Guarda-os na tua palavra. É o Evangelho que é o recurso, não só para ser salvo, mas para manter-se salvo. Não só para manter-se salvo, mas manter-se salvo em segurança. É com base nas promessas do Evangelho que qualquer um de nós pode clamar Abba Pai, e dizer como Moisés falou, quando o Senhor disse para ele: desce daqui, porque o teu povo pecou. Eu vou consumir esse povo, e de ti farei uma grande nação. Com base na promessa, com base na boa nova, na certeza da predestinação, da vocação eficaz, da regeneração, da justificação e da adoção, ousadamente Moisés diz: Senhor, perdoa esse povo, senão risco o meu nome do livro da vida. É possível riscar o meu nome do livro da vida? Não, não é possível riscar o meu nome do livro da vida. E ele complementa nesta oração: o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó que lhes daria possessão. O Senhor não prometeu isso para mim. Não são seus filhos adotivos? O Senhor não os adotou? Estou seguro no esconderijo do Altíssimo. Isso aí não é uma palavra mágica, irmãos. Não é deixar a Bíblia aberta lá no Salmo 91, que vai espantar mal olhado, olho gordo, que vai manter você seguro. Nem recitar o texto: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse dirá: o Senhor meu escudo e minha fortaleza, jamais serei abatido. Não temerei seta que voa de dia, nem mortandade que assola nas trevas, nem seta que voa de dia. Cai 1.000 ao meu lado e 10.000 à direita, e não serei atingido. Sabe o que protege a gente, mantém seguro? O Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho. Senhor, disse Moisés, perdoa-os, senão risco o meu nome do livro da vida. Em outras palavras, o Senhor vai descumprir alguma promessa sua? O Senhor vai voltar atrás naquilo que está resolvido e determinado?
O que mais pode dar segurança para nós? É por isso que o apóstolo Paulo aqui aos Romanos vai dizer: e quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque isso é o próprio Deus que os justifica. Então eu preciso saber o que é justificação. Quando eu começar a passar pelas intempéries da vida, pelas lutas da vida, eu preciso saber que quem me protege é o Senhor. Como que eu sei disso? É a palavra dele, esse é o Evangelho. E quem o separará do amor de Deus? Quem o separará do amor de Deus? Ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque Ele me adotou, eu faço parte da sua família. Nem mesmo eu posso impedir o amor de Deus em Cristo Jesus revelado. Esse é o Evangelho. É por isso que eu quero pregar para vocês, que vocês podem ficar titubeando pelos falsos ensinos, vocês podem estar abatidos por causa dos sofrimentos, vocês podem estar achando que por causa do pecado de vocês, ou do mau testemunho que vocês deram, dos tropeções que vocês deram, vocês podem então ficar fora. Não estão fora, porque aquele que fez a promessa é fiel. O próprio apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque simplesmente não pode negar-se a si mesmo. Continuando o texto, para a gente poder ir para a homenagem que o PH fez para SAF, é substância. Não rogo, verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Oro pela igreja pós-apostólica, pela igreja dos pais da igreja, oro pela igreja na Idade Média, oro para a igreja na Reforma Protestante, oro para a igreja brasileira, oro pela igreja presbiteriana de Votorantim. Por que eu rogo? Qual a finalidade? A fim de que todos sejam um. Já vimos isso. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Está entendendo um pouco mais o que é adoção? Essa adoção permite que eles vivam em unidade entre eles, e essa adoção proporciona que eles sejam um conosco, assim como nós somos, assim como o Pai é com o Filho e com o Espírito Santo, eles serão um conosco, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meus irmãos, faz todo sentido quando Jesus diz assim: todos os que o Pai me dá, esses vêm a mim, e os que vêm a mim, de modo nenhum os lançarei fora. Não é possível lançá-los fora, porque vocês são um comigo e com o Pai, da mesma forma que eu e o Pai somos um. E para reforçar esse ensino, eu estou transmitindo a palavra para eles, sabe por quê? Para que eles sejam aperfeiçoados, e eles descubram que com o mesmo amor que o Senhor me ama, é o amor que o Senhor tem por eles. É por isso que Jesus, lá em João, esse eu mencionei em João 6, em João 10, quando os fariseus estão questionando aquela história de bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas, Jesus diz para eles assim: vocês não creem porque vocês não são das minhas ovelhas, vocês não são adotivos, vocês não fazem parte da minha família. Porque se vocês fizessem parte da minha família, se vocês fossem das minhas ovelhas, vocês ouviriam a minha voz, porque as minhas ovelhas me conhecem, elas ouvem a minha voz e elas me seguem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque o mesmo amor com que o Pai tem me amado, Ele tem amado vocês. Mas e se eu neguei Cristo para poupar meu filho? Arrependa-se, peça perdão a Jesus dos seus pecados, siga a vida adiante. Nem os seus pecados podem fazer separação mais, porque Jesus Cristo já pagou a sua dívida.
Eu não estou aqui incentivando a nenhum libertino. Você volte semana que vem, que eu vou falar sobre santidade no próximo. Só terminar esses versículos. Eu parei no 23, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. É esse mesmo amor que o Senhor os ama. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes que compreenderam que tu me enviaste. Vamos ler juntos o 26? Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Adoção. O Evangelho que proporcionou isso. Eu lhes fiz conhecer o teu nome. Esse é o Evangelho. É Deus se fazendo conhecido através de Cristo. E ainda os farei conhecer ainda mais. Para qual finalidade? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Todos os que o Pai me dá, esses vêm a mim. Os que vêm a mim, de modo nenhum os lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. A igreja de Roma, a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, a igreja medieval, a igreja na Reforma, a igreja contemporânea precisa continuar ouvindo o Evangelho, porque é onde a nossa fé é sustentada, nossa alma revigorada, nossos passos firmados. Que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe.